Em meados do século XV, na Itália, uma história começou a ser contada. Uma história que sobreviveria ao passar dos séculos e continuaria despertando curiosidade até os dias de hoje. Mas para entender essa história, precisamos voltar mais de 600 anos no tempo, até a Itália do ano de 1413, onde tudo começou. Foi naquele ano que nasceu Catarina de Bolonha, uma mulher que dedicaria sua vida à fé e à vida religiosa. Com o passar dos anos, Catarina ficaria conhecida por sua inteligência, seus escritos e pelos relatos de experiências espirituais, que chamavam a atenção de quem convivia com ela. Mas o que a tornaria conhecida séculos depois, ainda estava para acontecer. Segundo seus relatos, ela teve visões religiosas, enfrentou tentações espirituais e registrou diversas dessas experiências em seus textos. Independentemente da crença de cada um, uma coisa é certa: Catarina não era uma figura comum. Ela chegou a escrever uma obra chamada Sete Armas Espirituais, escrita há mais de 500 anos. A obra continua conhecida até hoje dentro da tradição católica. Para muitos, ela representa um retrato dos pensamentos e da espiritualidade de Catarina. E talvez seja justamente por isso que seu nome não tenha sido esquecido com o passar do tempo. Com o tempo, tornou-se abadesa do convento Corpus Domini, na cidade de Bolonha. Tudo parecia seguir seu curso normal, até 1463. Foi naquele ano que Catarina morreu, e naquele momento não havia qualquer motivo para acreditar que sua história seria diferente de tantas outras. Mas 18 dias depois, algo mudaria tudo. Segundo relatos da época, um perfume incomum parecia vir de sua sepultura. Além disso, começaram a surgir histórias de graças e curas associadas ao local. Foi então que decidiram abrir o túmulo. E foi aí que começaram os relatos que atravessariam séculos. Segundo documentos da época, o corpo apresentava um estado de conservação considerado incomum. Os relatos chamaram a atenção de muitas pessoas na época. A notícia começou a circular, e rapidamente surgiram interpretações sobre o que aquilo significava. Para muitos fiéis, aquilo era um sinal de santidade. Afinal, dentro da tradição cristã, histórias envolvendo corpos considerados incorruptos costumam ser vistas por algumas pessoas como uma possível reflexão da vida espiritual que aquela pessoa levou. Para outros, no entanto, o caso permanecia cercado de perguntas. E foi justamente aí que começaram as diferentes interpretações sobre o que realmente havia acontecido. Naturalmente, o caso também despertou o interesse de estudiosos e religiosos. Alguns apontam fatores naturais que podem contribuir para a preservação de restos humanos. Outros enxergam o acontecimento através da fé. E é justamente aí que o debate começa. Porque dependendo de quem você pergunta, a resposta será completamente diferente. Para algumas pessoas, o caso de Catarina representa um acontecimento ligado à fé e à tradição religiosa. Para outras, trata-se de um episódio histórico que continua despertando debates e questionamentos até hoje. Talvez seja justamente essa mistura entre história, religião e mistério que tenha mantido seu nome vivo por tantos séculos. Enquanto muitos acontecimentos do passado acabaram sendo esquecidos com o tempo, a história de Catarina continua atravessando gerações, século após século. Seu nome continua sendo mencionado em livros, registros religiosos e relatos históricos. O mundo mudou de maneiras que ninguém em sua época poderia imaginar. Impérios surgiram e desapareceram. O mundo mudou. E diferentes gerações passaram a interpretar sua história sob perspectivas completamente diferentes. Ainda assim, o interesse em torno dela nunca desapareceu completamente. E mesmo após tantos séculos, ela continua despertando curiosidade em pessoas que conhecem seu caso pela primeira vez. Talvez porque algumas histórias sejam difíceis de explicar, ou talvez porque certos mistérios simplesmente se recusam a ser esquecidos. E esse foi mais um caso do TJ Arquivo 7. Muito obrigado por assistir e até mais.